E aí, pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui com mais um estudo. Meu nome é Diogo, eu sou estudante de engenharia da computação e hoje a gente vai falar um pouco sobre Assembly, só que na prática, né? Eu gravei um vídeo chamado Introdução a Assembly, que vai estar no card em cima, onde eu faço uma introdução bem boa assim, sobre esse assunto e no final eu faço o link para esse vídeo aqui de Assembly na prática, né? Então, eu aconselho que veja esse vídeo antes, para você ter um pouco mais de contexto. E aqui a ideia do vídeo é basicamente eu pegar essa função que está aí em C, né, a função A, e transformar ela em assembly, que já está aqui ela feita, né? O gabarito já está aqui. E a gente vai ter essa tabelinha aqui embaixo como cola, né? Essa tabelinha aqui dos registradores e a função de cada um, o tamanho de cada um. Qual é a abordagem? A primeira coisa que a gente faz quando a gente tem que transformar uma função em C para assembly, tá? Primeira coisa é tentar simplificar essa função, tá? Como é que a gente faria isso? Eu vou copiar ela aqui, e aqui é basicamente dividir as coisas, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho int i e s igual a zero, né? Eu vou ter int i, int s, i igual a zero e s igual a zero. A ideia é dividir mesmo, porque no assembly a gente vai ter um comando por vez, né? E aqui não tem o i igual a zero, né? Não tem necessidade, a gente pode trocar por um while, né? No for, o for vai acontecer até o i ser menor do que n. No while, isso vai acontecer enquanto o i for maior ou igual a n, certo? O i mais mais não vai ficar aqui, vai ficar no final do while, certo? Porque no assembly não tem for, né? Só tem while, tá? E aí a gente vai ter um if, o s é igual a s mais função tal, eu acho que tá ok, certo? Com isso, vai facilitar o nosso trabalho. Agora, uma coisa que é importante. Antes de começar a transformar para assembly, você tem que meio que fazer uma sua tabelinha para você não se perder, de onde você vai salvar cada variável presente na sua função C. E aí entra um detalhe, né? Eu tenho que salvar na memória, o que eu tenho que salvar na memória, quando eu tenho que salvar na memória e como salvar na memória, né? O que acontece em assembly? Quando a gente está em uma função, a gente chama uma outra função, como um while, por exemplo. Lembra que existem os registradores call saved e caller saved, tá? Então, se eu estou transformando uma função A em assembly, eu tenho que salvar todos os registradores caller saved na memória, porque é de responsabilidade da função que chama, da função caller, certo? Então, aqui da minha tabelinha, call saved em teoria, eu não precisaria, tá? Todos os outros seria bom guardar na memória. Então, primeiro argumento, segundo argumento, terceiro argumento. Eu gosto de salvar praticamente tudo na memória, tá? Porque não dá erro. É muito mais boa prática se salvar tudo na memória e retornar depois do que você esquecer de salvar uma coisa e dar algum problema por conta disso. Então, vamos lá. Primeira coisa. A gente sabe que a gente tem aqui o primeiro argumento v, segundo argumento n e terceiro argumento char. O que eu vou fazer? Primeira coisa. Essa parte aqui é meio que a parte do prólogo da função A, tá? Esse prólogo aqui faz o seguinte, isso aqui eu já falei no meu vídeo de introdução a assembly, que é muito importante. O pushQ, ele vai colocar o RBP da função que está chamando na pilha. É que eu vou jogar o RSP para o RBP dessa função A, tá? Esse pushQ é para, caso alguém chame essa função A, consiga retornar depois o RBP dessa função que chamou. Essa é a ideia. E o RSP, ele vai marcar o início do stack frame dessa função A, né? Então, eu estou jogando o RBP da própria função A no RSP, para começar ela. Eu expliquei isso muito claro no vídeo de introdução. Se você está um pouco perdido, eu aconselho que você passe lá antes, tá? E aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou subtraindo do meu RSP, do meu stack frame dessa função A, um valor, né, onde eu vou abrir ali na memória livre para salvar as minhas variáveis ali.
tá? E aqui é o salvamento dessas variáveis. Então, aqui o que que eu faço? RDI, repare que é esse registrador aqui, ó, de 64 bits e primeiro argumento, que é justamente esse char aqui. Então, uma vez que eu inicio essa função, é, o primeiro parâmetro que eu passar para ela vai estar salvo nesse RDI. E o que que eu faço aqui? Eu abro e coloco a -8, né, bits, -8 bytes, perdão, o valor do registrador RDI, que é o valor do meu argumento. Então, o que está no char V. Tá? -8. Porque char V, por mais que seja um char, é um ponteiro, né? E ponteiro vai ter 8 bytes, independente do que for. Se for int aqui, vai continuar tendo 8. Se for alguma struct aqui, vai continuar sendo V. Então, no caso, char seria um ponteiro. E aqui esse é o n, né? O n é o segundo argumento, que é um int. Então, int é 32, segundo argumento 32 vai ser o esse i. Ó. Então, esse i eu estou salvando na posição 12, né? Então, 8 mais 4, 12, int é 4, então vou salvar no 12. EBX, terceiro argumento. Então, EBX é um char C, o char vai ter 8, mais terceiro argumento, perdão, char vai ter 16, perdão. Ah, não. Aqui eu salvei o int i e o int s, certo? Principalmente porque dentro de um if, dentro de um while, eu vou chamar uma outra função, né? Então, é importante que eu salve isso, esses contadores na memória, tá? Esse salvamento, galera, é basicamente porque a gente está chamando uma outra função. Se fosse uma função mais simples, talvez não exija essa necessidade, tá? Então a gente sobe mais 4 para o int i, sobe mais 4 para o int s. Aí eu escolho, né? Meu int i, ele vai para o EBX, tá? O EBX, deixa eu achar ele aqui. O EBX, ele é um Kali Saved, 32 bits, tá? E aí esses contadores vão para Kali Saved mesmo, tá? E você salva na pilha porque você está chamando uma outra função aqui, tá? Aqui eu salvo um inteiro auxiliar, que eu já vou explicar por quê. E aqui eu salvo um ponteiro desse auxiliar. E aí eu escolho registradores esclarecer que eu quiser, né, para isso, tá? Por que que eu faço isso? Porque nessa função aqui, ó, eu tenho VI. O que que é VI? Eu tenho um ponteiro, tá? Então eu tenho um char, e aí eu vou estar apontando para o primeiro elemento desse char, né? Quando eu dou while de novo, eu tenho que percorrer esse char, esse meu ponteiro, ele tem que ir apontando para os valores. E isso necessita, até em C, né? Em C a gente normalmente cria um auxiliar para você não perder o V, né? Você não vai somar em V direto, porque você vai perder o começo da sua lista, do seu char, né? Que seja, do seu ponteiro. Então, é importante criar esse auxiliar. E isso aqui, talvez quando você estiver traduzindo, você não vai pôr de início, você não vai imaginar. Na medida que você for fazendo, você vai, opa, a gente precisa de um auxiliar, né? Aí você volta lá atrás, vê o que tem que ser colocado. E no final você muda isso aqui, né? Esse aqui vai ser o valor total. Então, se eu terminar em 20, aqui eu vou abrir 20 de espaço. Beleza? Show. E aqui na próxima eu falo que eu vou colocar o valor zero em EBX, que é o I, e colocar o zero no valor R12D, que é o S. Move L, move L, tá? Que é basicamente o que eu faço aqui. Tranquilo. Aqui eu começo o loop. O que acontece com o loop, né? É, no loop, depois do loop, eu vou ter que fazer uma comparação. E se essa comparação acontecer, eu vou terminar o loop e eu vou dar um jump para o end loop. E o end loop está aqui embaixo. Então nada disso vai ser lido. É, então aqui eu faço uma comparação entre o ESI e o EBX. O ESI a gente está vendo que é o N e o EBX a gente está vendo que é o I. Justamente. E tem que ser enquanto o I for maior ou igual a N. Então eu estou comparando N com I. Sempre nessa ordem, tá? E o JGE é um.
é um operador que é jump se for greater or equal, né? Então, se i sempre da direita for maior ou igual a esse i, eu encerro o loop, que é o que está aqui, ó. Então, isso aqui é a parte do while. Aqui eu tenho um movl, tá? É, esse movl aqui eu estou fazendo. Eu estou movendo meu EBX, que é o inteiro 1, para o registrador do inteiro auxiliar. Por quê? Porque esse V é um char, certo? Esse char, eu vou ter que percorrer de um em um esse meu char para que isso aqui funcione. Então, antes de eu fazer o if, eu descubro o valor de VI, tá? Repara bem. Aqui eu estou fazendo uma multiplicação. Eu estou fazendo aqui, ó, o R13D é o meu inteiro auxiliar. Eu estou jogando uma multiplicação aqui, dizendo que auxiliar é auxiliar vezes um. Redundante, né? Eu deixei explícita mesmo, por quê? Porque aqui a gente tem um char V. Se eu tivesse um int V e eu quisesse percorrer essa lista, esse ponteiro de inteiros, seria uma lista, né? Se eu tivesse uma lista de inteiros, eu colocaria 4 aqui, né? E aí eu ia percorrer 4 bytes, e aí eu ia pular o primeiro inteiro. Mais 4 bytes, ia pular o segundo inteiro. Mais 4 bytes, o terceiro inteiro, né? Porque se eu tenho uma lista de inteiros e eu pulo com ponteiro de um em um, eu estou no primeiro byte do primeiro int, eu vou para o segundo byte do primeiro int, para o terceiro byte do primeiro int, por 4 bytes do primeiro int, e aí sim eu vou para o primeiro byte do segundo int. É por isso que eu deixei explícito aqui esse um, porque aqui é um char, né? Aqui eu estou fazendo o seguinte: é, eu tenho que fazer meio que um V é igual a V mais 4, né? Quando a gente está em C, a gente percorre um ponteiro com um V mais I e pega o conteúdo, né? Em C. No caso aqui, é basicamente a mesma coisa. Então, o que que eu estou fazendo? Nesse comando aqui, é de que, ó, eu estou fazendo que auxiliar é o V mais auxiliar. É isso aqui que eu estou fazendo, né? A gente está percorrendo o V e salvando em auxiliar, que é o R14D. Tá vendo? Por isso que tem que ter um ponteiro dele. Só que para eu fazer essa operação de soma, eu tenho que fazer um typecast desse auxiliar. Por quê? Porque o auxiliar ele está como int, né? Aqui eu fiz a multiplicação e salvei no auxiliar como int, certo? Aqui eu estou movendo esse auxiliar int para um registrador ponteiro, né? Então o R14 passa a ter o meu auxiliar, só que como ponteiro, né? Então aqui está escrito capcast de auxiliar inteiro para ponteiro. Ele é sobrescrito com um valor convertido, certo? E aqui eu posso fazer essa soma porque eles têm o mesmo tipo, né? Eu não posso fazer uma soma de um tipo de 32 bits para um tipo de 64 bits. Eu não posso fazer isso. E com isso, eu estou percorrendo meu auxiliar, né? De um em um. Se fosse uma lista de inteiros, seria de 4 em 4, certo? Beleza. E aqui eu comparo para entrar no if, né? Como eu já tenho o meu valor de V percorrido pelo i, né? Lembrando que o i vai começar zero, então vai ser V0 aqui. E aí eu comparo o DL, repare que o DL é o meu char C aqui, ó. Porque é terceiro argumento, só que de 8 bits. Então, é o meu DL. Então, estou comparando DL com o conteúdo do meu auxiliar de ponteiro. Então, repare, eu não estou usando o V+, eu estou usando o auxiliar. Eu estou usando o meu auxiliar é o percorrer de V. Vamos colocar assim. É que eu estou comparando o C com o conteúdo dele, ou seja, com um caractere dessa grande string que é o char V, certo? E aí, se o C, que é sempre o da esquerda, for menor do que o conteúdo de auxiliar, ele pula para o fim do if, né? Jump se for greater. E aí ele pula para o final. Então, repare, aqui eu vou entrar no if se ele for menor ou igual.
Aqui eu vou sair do if se ele for maior. Então, eu meio que inverto. Mesma coisa que eu fiz aqui, ó, né? Aqui era maior, ou melhor, aqui atrás era i é menor do que n, aqui virou i é maior ou igual a n, porque isso se torna um while, né? Então eu falo quando parar para ele. Beleza. E aqui ele termina o if. Tranquilo. Agora repare bem, eu vou chamar, eu estou aqui dentro agora, né? Então eu tenho que, primeira coisa, chamar a função b, ou melhor, eu passo os parâmetros da função b, chamo a função b, pego o valor de retorno da função b, que vai estar em algum dessa primeira linha aqui. Então, antes de chamar a função b, o que que eu faço? Eu passo como parâmetro o meu VI, né? Lembra que eu estava percorrendo com o auxiliar? Então, eu estou dando um move para o DIL, que é o primeiro argumento, ó, DIL, primeiro argumento de 8 bytes, tá? Eu estou movendo para ele o conteúdo do meu VI, do meu VI percorrido, né? Que está aqui como auxiliar, né? O R14. Estou dando conteúdo com o primeiro argumento. Ué, mas cadê o move B para o segundo argumento? Aqui eu já estou chamando a função, né? Pois é. Aqui no meu segundo argumento, eu tenho o int n da função a, né? Então, durante todo o corpo da função a, o meu int n vai estar na posição do segundo argumento correta, no esse, né? Repare que eu não modifico esse registrador em momento algum, eu não modifico n em momento algum. E aqui também é segundo argumento. Então, coincidentemente, o n já está no registrador de segundo argumento. Então, eu não preciso mover ele, tá? E aí eu dou um call função b. Beleza. E aqui tem uma coisa muito importante, tá? Aqui repare bem. Quando eu chamo a função b, eu estou colocando no registrador DIL, que é o meu registrador de primeiro argumento, 8 bits, eu estou colocando o valor do auxiliar, de um char, né? Ou seja, eu estou sujando o meu registrador de primeiro argumento. Uma coisa que é importante que a gente saiba é o seguinte: para para todos os registradores, na verdade, né? Mas, por exemplo, para o primeiro argumento, isso aqui corresponde, esses quatro valores aqui correspondem a um único registrador. Como assim? O que acontece na realidade é que a gente tem um único registrador grande, tá? Em que ele tem no total dele 64 bits, certo? E aí, se eu pegar, por exemplo, uma fatia desse registrador, que seria o RDI, se eu pegar uma fatia de, por exemplo, 8 bits, eu vou ter o meu DL, tá? Não são registradores diferentes. Eles só ocupam espaços diferentes em um mesmo registrador, tá? Então, o que acontece nesse código? Olha que coisa interessante, cara. Quando eu jogo o meu char, né, o conteúdo do meu auxiliar, que é o VI, para DIL, olha o DIL aqui, ó, primeiro argumento. Eu estou sujando o registrador de primeiro argumento, o iniciozinho dele, né? Então, eu estou sujando o meu registrador maior, né? E nessa primeira função, o primeiro registrador é um ponteiro, né? Então, é como se, quando eu fosse usar novamente o registrador em sua totalidade, eu tenho um valor sujo aqui, ó. Sujo. Isso não dá certo. Então, por isso que é importante salvar na memória. Quando a gente chama uma função, ela pode sujar muita coisa, tá? Nesse caso, ele está sujando o primeiro argumento. Está sujando esse registrador. Então, quando a gente sai dessa função B e segue para a minha função A, ele vai estar sujo. Então, o que que eu tenho que fazer? Depois que eu salvo, que eu finalizo a função B, eu restauro o valor de V em RDI, né? Aqui está escrito, ó, sujamos ele com auxiliar. Então, se lá no começo eu fiz um RDI, se salvo na pilha, na posição -8, está aqui, ó. Agora que a gente sujou na função B, a gente vai restaurar ele que a gente salvou anteriormente, né? Por isso que é importante salvar na pilha. A gente não pode deixar de fazer isso.
E aí está escrito aqui, né? Por que restaurar quando fazemos isso? O registrador, que originalmente armazenava o ponteiro V, foi alterado com essa linha de código aqui. Ele é usado para passar o argumento char para a conta via DIL, que é a parte baixa de RDI. Então a gente pode colocar esse desenho aqui como o DIL sendo a parte baixa do RDI, né? Que é o maiorzão de 64 bits. O que acontece se você não restaurar o RDI após a chamada? Após o call conta, registrador RDI não corresponderá mais ao ponteiro original V. Mas nós utilizamos o RDI novamente no loop. Portanto, essa linha é obrigatória e necessária. Tá? Lembrando que é um loop, né? Se de repente a gente chama a função B fora de um for, fora de um e fora de tudo e já retorno, tivesse algo de repente assim, ó, sei lá, qualquer coisa aqui dentro, né? Mas eu chamo a função e já retorno, não faço mais nada com nenhum registrador, aí eu não precisaria, né? Porque eu não ia usá-la novamente. E aqui, por fim, o que eu faço? Né? Eu somo o S, o retorno da função B ao S, né? Então o S vai estar na direita, o R12D, ó, que é o meu S. E eu estou salvando o valor de AX, que é o retorno, o valor de retorno de 32 bits. Então, quando eu chamo a função B, quando ela termina, o retorno dela vai estar nesse registrador aqui. E aqui eu estou dando um add desse registrador em S, né? S igual a S mais o retorno de conta, não, de função B. Beleza. E aqui eu dou um jump loop, porque quando eu termino isso tudo tem que voltar pro loop e fazer tudo de novo. E aqui eu dou end if, end loop, tranquilo, que eu já referenciei aqui em cima, ó, end if e end loop. E aqui, por fim, eu vou mover o resultado final, que está no meu S, para o valor de retorno, né, para o meu EAX. Então, o meu EAX de 16 bits, é, não, perdão. Então, o meu valor de S de 32 bits, que é um int, vai para o valor de retorno aqui do registrador EAX, e aí a gente pode finalizar. E por fim, aqui eu tenho o nível hat, que é o prólogo da função, que eu também falei lá no meu primeiro vídeo. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando que esse código comentado aí ele vai estar na descrição para vocês darem uma olhada, tá? Curte aí para ajudar, se inscreve, comenta aí qualquer observação, qualquer comentário, tá? Muito obrigado, tamo junto.